Você sabia que tem muita gente que perde as questões de arte no Enem por pensar que artes não vai cair tanto assim no Enem? Mas isso é um grande erro. A gente vai ter muitas questões que vão falar de artes de outras maneiras, como patrimônios históricos, sobre até releituras de obras de arte, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os temas que mais caem sobre a disciplina de artes no Enem. Muito bem-vindo ao terceiro episódio aqui do Victopia Academic, onde a gente tem vídeo novo toda sexta-feira às 7 horas aqui no Arte com V, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre Enem e vestibular, e no final de todo o vídeo você vai ter um mapa mental, um checklist e um resumo de como foi o vídeo de hoje, que você pode baixar gratuitamente para você usar aí nos seus estudos. Então já deixa o seu like aí no vídeo se você está estudando para o Enem e para o vestibular, e vamos começar o nosso vídeo. Então vamos para o nosso primeiro tópico aqui sobre essa questão de artes dentro do Enem, como que funciona. Esse é um erro assim que muitas pessoas vão acabar cometendo quando vai fazer a prova pela primeira vez ou quando é frequente, mas acaba deixando a artes um pouquinho de lado. É sobre quem pintou a obra ou estilo de técnica. No Enem, ele quer que você saiba fazer interpretação de imagem e não você decorar sobre aquele assunto. Então eu vou deixar aqui do ladinho alguns aspectos que você precisa ter em mente quando a gente vai fazer essas questões de interpretação de obra. Por exemplo, a gente tem que saber reconhecer o artista ou que época que está mais ou menos acontecendo aquela pintura, conseguir relacionar a arte e o contexto histórico também, que isso é muito importante, e compreender a função da arte naquele período histórico que a pintura foi pintada. Você já entendendo esses pontos, você já consegue garantir a sua nota aí nessa questão de artes no Enem. Muito bem, então vamos para os 7 assuntos que mais caem no Enem, que eu vou deixar aqui do ladinho para vocês. Então, de primeiro a gente vai ter o modernismo no Brasil, a gente entra com arte contemporânea, patrimônio cultural, arte indígena, arte afro-brasileira, linguagens artísticas e leitura de imagem. Na minha opinião, esses são os temas que mais caem no Enem quando a gente vai fazer prova, principalmente esses aspectos do modernismo no Brasil e patrimônios históricos. Gente, isso é muito importante, porque o que vai acontecer? Já vi muitas questões que vão falar muito sobre Aleijadinho e como que as suas obras se tornaram patrimônios históricos. Então, você tendo essa base, você consegue fazer aí a sua questão de artes no Enem. Muito bem, então, como que a gente estuda para o Enem dentro da parte de artes? Como que eu estudaria para poder fazer o Enem, se fosse o caso? Primeiro, eu escolheria um dos temas que eu queria estudar naquele dia. Então, eu vou colocar aqui Modernismo no Brasil. Primeiro, eu vou procurar uma videoaula no YouTube, vou assistir essa aula. Em seguida, eu vou fazer um mapa mental de tudo que eu entendi dessa videoaula sobre o modernismo no Brasil. Em seguida, a gente precisa pesquisar quais são as obras mais importantes dentro do modernismo do Brasil e qual foi a relevância e a importância dessas obras dentro desse movimento. Em seguida, eu vou também procurar algumas questões que vão falar sobre o modernismo no Brasil para tentar resolver e ver aonde que eu estou com dúvida sobre esse conteúdo. Se eu consigo fazendo, se eu posso fazer uma interpretação de imagem correta, se eu estou conseguindo fazer, ou se eu estou com dificuldade. Então, esse é como que eu faria. Você pode usar o método que você quiser, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre métodos de estudo. Então, seria dessa forma que eu faria os meus estudos dentro da disciplina de artes para o Enem. Muito bem, chegou a parte do vídeo mais esperada. Hoje nós vamos fazer uma resolução de questão do Enem. Vou deixar na tela aí para vocês a questão e eu vou deixar alguns minutinhos para vocês analisarem a questão e tentarem responder. E eu já volto para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa questão.
Muito bem, já pensou um pouquinho? Muito bem, essa é uma questão de 2016 do Enem. E aí a gente precisa analisar de primeiro nessa questão. A gente precisa apenas olhar para a pintura. Entender o que é ver título. No caso, a questão que estamos vendo é Napoleão cruzando os Alpes, de Jacques-Louis David. Tá? Essa é a pintura que a gente está vendo. Então, a gente pode até anotar na prova alguns aspectos que pode chamar a nossa atenção nessa pintura, o que a gente tem. Então, a gente tem o Napoleão em cima de um cavalo, uma postura assim heróica, o que vai trazer um pouco no modernismo nessa parte. Então, a gente vai ter essa coisa de grandiosidade, né, de Napoleão. Mas parece que tentaram transformar ele num herói, talvez. Deu para perceber alguns desses aspectos dentro da pintura? Então a gente vai para a parte de contexto histórico. Primeiro a gente analisa a imagem, depois vamos para contexto histórico. Na obra também, a gente vai ter essa questão que ela foi produzida em 1801 pelo Jacques Louis. Então vai ser uma principal característica e um dos principais representantes do neoclassicismo. Então a gente já consegue pegar o contexto histórico que a gente tem dessa pintura. O que vai acontecer? O que o neoclassicismo vai querer dizer? O neoclassicismo, ele vai inspirar um pouco na Grécia Antiga e na Roma. Então, isso vai... O que vai acontecer com isso, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vai ser a questão de valorizar o equilíbrio entre harmonia e questão de herói. Então, racional e heroísmo. Então, a gente vai ter muitas obras que vão pegar grandes figuras importantes e transformar eles em heróis, trazer algo assim mais racional. Então, com isso a gente vai ter também essas obras com uma função política naquela época, principalmente os líderes em versão heróica, que no caso aqui a gente tem o Napoleão. Então, mais uma coisa, a gente precisa ler o enunciado. Terceira parte que a gente está vendo sobre essa questão. Então, a pergunta quer saber qual característica desse estilo está presente na obra, tá? Agora a gente vai analisar as alternativas. A letra A vai dizer da seguinte forma: utiliza técnica e suportes artísticos inovadores. Não, a gente não está falando de coisa inovadora aqui, a gente vai ter uma arte completamente tradicional. Então, isso não tem nada a ver com o neoclassicismo. O neoclassicismo é totalmente tradicional. Vamos para a alternativa B. Reflete a percepção da população sobre a realidade? Não também, porque não tem nada a ver com a realidade que a gente está vendo nessa obra. Questão C. Caracteriza episódio marcante na história europeia? Também não tem nada a ver com caricatura. Vai trazer uma versão heróica de Napoleão. Letra D. Idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes. Sim, isso que a gente está vendo, essa é a resposta correta, letra D. Comenta aqui embaixo se você acertou essa questão. O que vai acontecer? A gente vai ter essa versão heróica de Napoleão atravessando os Alpes em seu lindo cavalo, né? Então todo esse negócio de heróico, a pose, como que a capa, como toda a sua roupa, ela tá totalmente moldada, né, para isso, né? Então, não quer dizer que isso realmente aconteceu, entende? É uma coisa que é para poder, bem em questão política. Então a gente precisa colocar o nosso representante político de uma maneira mais idealizada historicamente, ok? Temos a alternativa E também, que compõe uma obra com base na visão crítica de artistas consagrados, que tá totalmente errada também, tá? Porque o objetivo dessa pintura era exaltar a figura de Napoleão. E beleza? Hoje você descobriu um dos temas mais procurados e mais cobrados dentro do Enem. E também a gente resolveu uma questão juntos para a gente poder entender como que o Enem vai trazer essa questão da arte dentro das questões. Na próxima aula a gente vai ver um tema muito cobrado também no Enem, que é sobre o modernismo no Brasil. E a gente também vai conhecer a Semana de Arte Moderna de 1922. Não esqueça que aqui embaixo a gente vai ter
todo o material gratuito que você pode baixar. Então você vai ter um mapa mental, o checklist e o resumo desse vídeo de hoje que você pode baixar para você usar aí nos seus estudos. Não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal, onde a gente tem vídeo toda sexta-feira aqui no Victopia, para você entender um pouquinho mais desse universo do Enem e dos vestibulares. E eu te espero na próxima sexta!